né? E ele postou, acho, uma frase de Billy Graham a respeito da besta, né? Do anticristo como sendo comunismo. E, de certo modo, fazia tema. Eu nunca cheguei a ver os denominacionais se pronunciando dessa maneira, né? Eu via só nas mensagens do profeta, mas eu vi como que é evidente essa imagem que as pessoas têm do comunismo ser a marca da besta, do comunismo ser o grande inimigo, quando nós sabemos que é o agente de Deus usado para realizar a vingança contra Roma. A Roma que é o grande problema. A Roma é que centraliza o poder satânico que difunde por todo mundo, é onde está o quartel-general de Satanás, pelo qual toda a imundícia, morada de demônios ali ela é propagada, né? Algo muito interessante quando a gente olha, já como disse, né? A gente já veio comentando, né, sobre isso, mas aqui a gente pode falar tantas vezes que for, que dá para continuar, a respeito dessa mulher que estava com ânsias para dar à luz, né? Sendo ali aquela igreja ortodoxa, judia, para dando à luz a Cristo. E o dragão se parou ali quando Herodes deu aquele decreto para matar as crianças. Esse aí foi o princípio, né, que Satanás sempre usou, de tentar tragar a semente eleita, como foi com Moisés, aquelas crianças sendo jogadas no rio. Mas Deus conseguiu, só foi sem, como o profeta diz, foi mais esperto, tirou, né, Moisés, no caso, e tirou Cristo ali até mesmo para cumprir a escritura, né? Chamei meu filho do Egito, né? Então é incrível, né? Como você olha como Deus trabalha, que Satanás sempre tenta atrapalhar os planos de Deus. É isso que eu tive compreendendo recentemente. Tive uma ideia de que Satanás ele era totalmente cônscio do que Deus estava fazendo. Mas não, ele não entende. Até que é por isso que o sétimo selo está em silêncio, porque para ele não podia saber. Então ele não entende o que está acontecendo. Ele ainda tenta tragar essa semente eleita achando que vai dar em alguma coisa, mas não vai. É um fracasso. Ele é um grande, ele não desiste, mas não vai dar em nada, como nunca deu. Mas ele fica tentando sempre. Então, nós vemos que ele se parou ali naquela igreja ortodoxa, falando errado aqui, ortodoxa para tragar o filho, e a gente vê que isso acontece com a noiva nesse exato momento que a gente vive. A igreja gerando a Cristo, gerando quem Cristo? A palavra, e ela agora se para naquele momento de aperto, quando aquele concílio ecumênico aperta, aí a noiva vai embora. É o mesmo quadro se repetindo. É muito interessante a maneira que Apocalipse ele é escrito, como ele clareia tanto o passado como o futuro. Até nessa escritura que estava sendo lida, né, é dito ali a respeito de Satanás, né, que levou com a sua cauda a terça parte dos anjos. Isso tem a ver naquela batalha de Lúcifer e Miguel lá no princípio, quando ele com sua lábia levou a terça parte dos anjos. Então você vê que está tratando de algo que estava acontecendo ali há 2000 anos atrás, mas também mostrou algo que aconteceu desde o princípio e algo que está acontecendo e irá acontecer nos nossos dias. Algo que eu acho muito maravilhoso, não entrando tão direto nisso que foi lido, mas a respeito da igreja grávida da palavra. É muito interessante e maravilhoso como que Cristo ele opera tudo em todos. Porque, olha, a igreja está sendo engravidada por quem? Por Cristo, pela palavra. Para gerar a quem? Isso, a palavra. Você vê que como que Deus, em Jesus, em Cristo, opera o tudo em todos. Qual que é o nome do Pai? Senhor Jesus Cristo. O nome do Filho? Senhor Jesus Cristo. O nome do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Ele, sua palavra, opera tudo. O que é o Espírito Santo? A sua palavra. Onde está a dinâmica? Na sua palavra. Onde está a mecânica? Na sua palavra. Tudo por ela. Então, eu acho muito maravilhoso esse plano que Deus criou de realmente congregar, porque você vai, em tudo que você pensar no cristianismo, você vai sempre se voltar para Cristo. É igual todas as escrituras como o profeta nos ensina, né? Se você não vê Cristo em cada versículo da Bíblia, volte e leia de novo o que está ali. Então, acho muito maravilhoso isso, como que Deus em Cristo congregou todas as coisas, né? Era mais ou menos esse o comentário que eu tinha. Amém, isso aí mesmo. É muito maravilhoso, né? Nós sabemos que estamos sendo engravidados pela palavra, né? Isso é muito maravilhoso, muito tremendo mesmo. Muito obrigado, meu Pedro, pelos comentários, foi muito perfeito. Deus continue te abençoando. Vamos prosseguindo então, jovens. Vamos para 135 ao 139 agora, né? E 135 ao 139. Eu vou pedir
Vou pedir para o irmão Pedro mesmo, se o irmão puder, ler do 135 ao 139. Claro. Perfeito. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo. Isso é comunismo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. A razão por que a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro. E fazia com que fizessem todas as orações aqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios e tinham toda a riqueza do povo, e a amontoaram dessa maneira. E viram que eles não viviam de modo diferente, não eram diferentes do resto do mundo. Eles vomitaram isso e formaram o comunismo. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a Romana se... E recorde, digo isto como profeta de Deus, o Império Russo... Amém. O Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim diz o Senhor. Isso aqui é muito tremendo, irmão, só dando um rápido, irmão, Jesus me perdoa, mas como que o profeta faz questão, né? Porque assim diz o Senhor. Você pode notar que quando o profeta diz assim diz o Senhor é porque é algo bíblico. Que a Bíblia mesmo relata dessa maneira. Então, sempre tem em mente, irmãos, que o profeta não vem dizer algo de si. Quando ele vem proferir alguma coisa, não é o que ele acha, o que simplesmente... Porque, irmão Jonas, eu posso fazer aqui? Eu não quero Fica à tomar vontade, irmão. Fica à vontade. rapidamente, né? É algo que às vezes eu não entendia muito, mas como que um profeta ele não vem falar de si mesmo, e você não pode crer num profeta, porque ele diz que ele teve uma visão a respeito de algo. Porque toda vez que o profeta tinha uma visão, ou o anjo vinha e clareava as escrituras para ele, ele ia ler as escrituras. Tanto é quando ele recebeu a revelação dos 7 seus, o que ele fez durante aquele tempo que ele estava estudando? Ele foi estudar. Ele fala na mensagem dos seus como que ele viu que estava tudo conectado perfeitamente. Então você pode sempre ter em mente, quando o profeta diz o assim diz o Senhor, é porque está na Bíblia. Eu tinha uma noção que era o assim diz o Senhor porque ele ouvia a voz de Deus, mas não, é porque estava na Bíblia. Assim diz o Senhor. É essa maneira que nós escutamos a voz de Deus hoje, irmãos. Pela sua palavra. Não é necessariamente escutando, muito embora ele possa falar por sonhos, visões. Pela sua palavra nós temos o assim diz o Senhor. Amém? Deixa eu continuar. E a Bíblia e a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos. E eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade e para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente, essa é a palavra. Irmão, você nem imagina quão astutas essas coisas são. Recorde, Jesus Cristo disse que o anticristo seria tão semelhante que enganaria o próprio eleito. Disse, agora não deixes que ninguém te seduza. Disse, não sejas como os pagãos, os quais usam de vãs repetições em suas orações. Nossa, como é claro. Ave Maria, bendita és tu, cheia de graça, e benditos são os... Disse, não seja como os pagãos usando vãs repetições. Ele disse, e a ninguém chameis pai na terra, tampouco nem... Porque um só é vosso pai, e esse está no céu. Mas você volta atrás, ignora isso. Você o faz de todos os modos, porque é popular. O diabo sempre tem tido uma coisa popular. Sempre tem tido. Desde o princípio, é uma forma de religião. Caim tinha a mesma coisa. Aqui está o espírito dele movendo-se bem aqui, através do anticristo. E aqui vem Abel, que foi morto também. Isso mesmo. Note. E agora veja. Só até aqui, né? Isso. Que coisa, hein? Esses parágrafos aqui que o irmão Pedro leu é muito tremendo. Né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando, aqui o irmão Bruno está falando, que grandes ministros diziam a Rússia é o anticristo, né? E hoje grandes ministros agora eles apontam para a China, né? Eles falam a China que é o anticristo, não sei o quê, né? E eles começam a falar que a China que é o anticristo, né? Porque eles têm medo do comunismo. Pô, o mundo parece que tem um medo assim do comunismo fora de sério, né? E o irmão Brana profetizou na mensagem as Virgem Nécias e os 144 mil. O irmão Brana disse que o comunismo ele ia se tornar popular, né? Tanto é que na terceira visão ele viu o nazismo e o fascismo, naquela terceira visão dele, e eles seriam extinguidos pelo comunismo. Então observa como que era a profecia do irmão Brana.
Ele viu que o comunismo ia se tornar popular, só que os cristãos, aqueles que denominam-se cristãos, eles iam derrubar o comunismo, até que o comunismo ia ser quase extinto. A irmã Brana vem e fala assim, mas ele vai se levantar e vai dominar o mundo inteiro, né? Vai mandar uma bomba atômica no Vaticano. Então você observa uma coisa. Então as pessoas têm medo do comunismo, as pessoas morrem de medo. Mas o que o irmão Brana está falando aqui? O irmão Brana falou assim, eu vou provar para você que o comunismo está operando diretamente nas mãos de Deus. É o espírito do demônio, o comunismo? Sim. Mas é um espírito que o Deus está controlando. O controle está nas mãos de Deus, desse comunismo aqui. Aí eu achei tremendo isso aqui, porque eu vi um irmão Brana falando aqui, ó. O irmão Brana diz assim que o Império Russo vai mandar uma bomba atômica no Vaticano, né? E vai destruir em 1 hora. Daí tem uma mensagem, né, que eu li num dos programas, eu esqueci qual é a mensagem, mas eu posso mostrar depois. O Brano disse que a próxima guerra, a Terceira Guerra Mundial, sabe quanto tempo que vai durar? 3 horas. 3 horas. Que coisa, hein? Vai ser uma... E vai destruir o mundo inteiro. Vai limpar a Terra completamente. Em 3 horas. O que pode acontecer em 3 horas, hein? Rapaz, o que acontece em 3 horas? Acho que a gente não consegue fazer nada em 3 horas, né? Até uma aula mesmo na faculdade, ela dura 4 horas. 3 horas é o tempo muito rápido. Vai ser um bombardeio assim pra tudo quanto é lado e aí o mundo vai... A irmã Brana fala assim que a Terra vai cambalear como um bêbado. Já pensou? Que coisa, hein? Vai ser uma guerra, assim, um festival de bombas atômicas. Um festival de bombas atômicas. Que coisa, hein? Acho tremendo demais esses parágrafos aqui. Muito tremendo mesmo. Sim, Poderia fazer um comentário? à vontade. Eu queria abordar um aspecto aqui, obrigado. Um aspecto aqui no parágrafo 136, na parte final aqui, que fala assim que a razão por que a Rússia os expulsou, aliás, um pouco antes, a falsidade do protestantismo, olha a palavra que o profeta usa, a falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. E aí ele fala, né, que eles foram expulsos, né, que os comunistas expulsaram eles de lá, porque eles tinham todo o dinheiro, né, e aí eles tinham toda a riqueza e tudo mais, e aqui o final, viram que eles não viviam de modo diferente, não eram diferentes do resto do mundo, e eles vomitaram isso e formaram o comunismo. Ou seja, os fundadores do comunismo, né, que são, inclusive eu até conversei com o irmão esses dias, o irmão me disse que são os verdadeiros comunistas, que são aqueles que têm desejo de sangue. Esses mesmos fundadores do comunismo, eles viram a hipocrisia da religião, não é mesmo, ali do protestantismo e do catolicismo. Isso me chamou muito a atenção, porque olhando para nós, né, nós estamos sendo observados. A nossa conduta, a maneira como nós vivemos a nossa vida, aquilo que nós professamos crer, a mensagem que nós professamos crer, não é mesmo? Então nós estamos sendo observados. Então, veja só no que se deu a origem do comunismo. Porque eles não viram Cristo verdadeiramente nessa igreja. Eles não viram o poder de Deus nessa igreja, mas eles viram um povo ganancioso, um povo que só queria riquezas, né? Apocalipse 17 nos revela que essa besta ela é dona de todas as coisas, ela domina tudo, ela domina todo o comércio. Né? Apocalipse 17, Apocalipse 18, salvo me engano. Então isso me chamou muita atenção. Nós temos então que refletir a Cristo, né? E não vivermos uma vida aí a ponto de cairmos em hipocrisia, né? É isso que eu gostaria de comentar a respeito disso. Tremendo, irmão Luiz. Marcelo, Sim, meu Pedro. posso? Pode sim. Rapidamente, isso aí que o irmão Luiz falou, achei perfeito demais. E você vê onde que surge o comunismo, né? Essa falsidade do protestantismo que ó, vocês pregam tal coisa e vocês não vivem nada, sai fora daqui, foi o que o profeta falou. Eles expulsaram eles de lá. E isso aí nós trazemos para o nosso testemunho, vê como é que é importante? O testemunho de um cristão. Porque senão alguém olha e fala assim, eles são crentes da mensagem, mas não tem nada de diferente neles. Por isso nós temos que ser o sal da terra e provocar sede. Numa dessas você causa um escândalo.
americano, e as pessoas olham para o cristianismo, não conseguem. Por que a ideia de cristianismo virou algo muito bobo? Virou uma tolice. Por quê? Porque vê que não muda nada. São um bando de frequentadores de igreja, na maioria. Isso aqui vale para a gente dar mensagem também. Então, você vê como que isso daí é tão importante, porque as pessoas olham e não veem Cristo. Como o irmão disse, as pessoas não veem Cristo. Então eles falam, para que eu vou fazer parte disso? Não tem nada de diferente, no que você difere dos outros? Então é algo muito tremendo mesmo isso daí. Eu peço desculpa de ter desligado a câmera aqui. Começou uma tempestade aqui, bem de surpresa. Aqui em casa chega a tá meio que tremendo a casa. Mas é exatamente isso, irmão Pedro, irmão Luiz, né? Você vê a falsidade, essa falsidade aí de falar que é alguma coisa, né? Hipocrisia, criou esse demônio que é o comunismo, né? Você vê assim que até o comunismo foi criado em ideais cristãos, né? Eles olharam para Pedro lá e falou, ó, aquela maneira ali tá certa. Eles criaram o comunismo com ideais cristãos, lá de Pedro e os apóstolos. Mas o que criou esse demônio aqui foi uma hipocrisia, né? Então, muitas vezes a gente tem que olhar para a nossa vida exatamente esses comentários do irmão Pedro e do irmão Luiz Felipe. Irmão Jorge, uma vez o irmão Brena fala que para você criar uma doutrina errada, você não precisa criar uma doutrina errada. Só precisa acrescentar algo ou tirar algo da palavra. Então, se o seu testemunho fala menos 1 centímetro do que deve, ou mais 1 centímetro do que deve, já é uma doutrina errada. E a prova disso é, olha isso aqui. Às vezes eles estavam fazendo, não é porque a gente tem a mania de achar que quando cria-se algo ruim, é algo extremamente ruim, né? Eles estavam se idolatrando e tudo mais. Não, às vezes eles estavam cumprindo uma regra a menos. E eles falaram, hipócrita. Então isso daí não vale nada, vamos fazer desse jeito aqui. Então eu sempre pego isso pro lado espiritual. Não é nem mais, nem menos 1 centímetro que seja. Verdade. Verdade mesmo. 1 centímetro suficiente, né? Por isso que a gente tem que cuidar em tudo, né? Nós que somos cristãos temos que cuidar até o jeito que a gente anda, né? A postura. O cristão tem que ter postura também. O modo que você fala, gíria. Ô, mano, ei, brother, né? Essas gírias aí. Embora não é muito horrível, mas é gírias aí que o mundo usa. Até essas gírias assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aí você fala assim, não, mas aí vira uma prisão o cristianismo. Aí você não pode fazer nada. Na verdade é liberdade. Eu considero isso liberdade. Você ser um cristão, você tá liberto, né? É melhor você ser escravo de Cristo do que escravo do diabo. Eu creio assim. Né? Prisioneiro de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 135 nós lemos, vamos para o 139 agora. Aliás, nós já lemos, né, o 139. Vamos para o 140, então. 140. Esse 140 aqui nós já comentamos, o irmão Brano ele voltou a repetir, né? 140. E aí tem o 141. O 141 que o irmão Brano fala do trono de Satanás, né? Então o irmão Brano diz assim, você está vendo agora, 141, que essa Roma era o trono de Satanás. A besta com 7 cabeças e os 10 chifres parou ao lado do menino. Cristo menino para devorá-lo, tão logo ele nascesse. Quem fez isto? Herodes, Roma, sempre tem sido. Entraremos em Daniel diretamente se tivermos suficiente tempo e o Senhor nos ajudar e o veremos. A irmã Brana diz assim, observe esse outro parágrafo aqui, ó. Como em toda parte na Escritura, desde o princípio dos gentios, desde lá atrás em Gênesis, posso provar que a Babilônia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Começou lá atrás, com Nirode, o filho de Cão, através de idolatria, para introduzir ídolos, para adorar ídolos. E veio direto através disto. E tão astuto nos últimos dias que toma o nome do cristianismo e ainda assim idólatra. Que coisa, hein? Toma o nome do cristianismo. Isso daqui é a Igreja Católica. Igreja Católica. O trono de Satanás está onde, então? Em Roma.
Esse império aqui romano, aqui, esse império babilônico, o irmão Brano diz, começou de Gênesis e termina, né? O irmão Brano fala, termina em Apocalipse. Vai acabar esse império aqui. Pode ter fazido arruaça aí no mundo durante todas essas eras, mas vai acabar, vai terminar. Glórias a Deus por isso. Vamos para o 158, jovens. Vamos lá para o 158. Uma outra coisa que eu quero comentar do parágrafo anterior é que o irmão Brana fala aqui sobre 7 cabeças e 10 chifres, né? A irmã Brana nos parágrafos anteriores que nós lemos aqui, ele fala assim, observa as 7 cabeças e os 10 chifres. Vocês lembram que ele falou isso? Ele falou lá no parágrafo, eu creio que foi a Manuela que leu. Ele fala lá no parágrafo 130. Ele fala assim, mantenha esses 7 em mente agora. 7 cabeças sempre. Ele falou para todo mundo ficar com essas 7 cabeças em mente. Né? O que significa será, né? Eu creio que o Brana vai falar mais para frente, nós vamos entrar nisso aqui. Então, vocês mantenham as 7 cabeças em mente. Porque uma das coisas, porque não é nem o irmão Brana assim que veio uma luz assim na cabeça dele, ele revelou que as 7 cabeças era tal coisa. A Bíblia responde o que é essas 7 cabeças, a própria Bíblia. Está lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17 responde o que são essas 7 cabeças aqui. Amém? Então vamos para 158, né? 158. Diz assim, leremos mais embaixo no capítulo 3 de Apocalipse aqui, e veja, aqui no versículo 15. E agora só um minuto, quero retornar antes disso, e vemos aqui onde ele estava de pé, aqui junto ao litoral. Agora, se somente puder achar o lugar, onde, o versículo 11, e vi subir da terra outra besta, não da água. Então, observa que o que nós estávamos vendo, jovens, era uma besta que saía das águas. Essa era Roma. Agora o irmão Brano vai falar da besta que sobe da terra. 159. Da terra. Então, se a grande quantidade e multidões de povos é água, então isto é onde não havia povos, os Estados Unidos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não um cordeiro. Que é isto? É nosso búfalo americano. Claro, veja. Aí está ele. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então o que fez ele? Ele tinha liberdade de religião, primeiro. Ele atuava como um cordeiro. Ele falava como um cordeiro. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade. Vocês sabem, apenas um cordeiro. Então falava como dragão. Que coisa, hein? Então, assim, o irmão Brana disse, quem que é o dragão que o irmão Brana disse? O que significa dragão? Roma. O dragão representa Roma. Então aqui aparece uma besta que parece um cordeirinho. Né? Começou bem, os Estados Unidos começou bem. Né? Tinha liberdade de expressão, eles estavam fugindo os protestantes fugindo da perseguição da Igreja Católica, que queriam mais liberdade, fundaram os Estados Unidos, aquelas 13 famílias. E era um cordeirinho, né? Parecia um cordeirinho, mas falava como o quê? Como Roma. Falava como Roma. O dragão representa Roma. Então, esse aqui é os Estados Unidos. Vocês lembram aqui da história aqui que o irmão Brana faz um paralelo de Jezabel e Acabe? Quem estava lá no reino? Quem que era visto entre a população, né, que talvez aparecia na sacada do palácio, que estava sentado no trono? Quem que era? Acabe, os Estados Unidos. Amém? Mas quem que estava por trás governando? Quem que governava? Quem que mandou comprar aquela vinha de Nabote e matar Nabote lá para ele poder comprar? Quem que fez isso por trás? Quem que estava por trás do assassinato em massa de profetas? Era Acabe que estava fazendo aquilo lá? Ele que assinava. Ele colocava o anel de rei dele lá e assinava o decreto. Mas quem fazia era Jezabel. Então Acabe se mostrava um rei bonzinho, um cordeirinho lá no trono. Mas quem falava era Jezabel.
Quem fazia as ações por trás era Jezabel, que era Roma. Jezabel representa a Igreja Católica. É isso que representa, a Igreja Católica. Lembra que o irmão Brana falou que o Império Russo vai mandar uma bomba atômica no Vaticano? A Bíblia é tão perfeita que tem 2 tipos lá no Velho Testamento lá que fala da Rússia. Você sabia disso? Tem 2 tipos lá. O primeiro tipo é a Síria. Primeiro Acabe com Israel teve uma guerra com a Síria. Eu creio que foi nos montes. Eu creio que foi lá nos montes lá e teve a primeira guerra. Aí teve uma segunda guerra entre Israel e a Síria. Só que essas 2 primeiras guerras não foi resolvido. Eles batalharam, mas não teve as questões tudo resolvida nessas primeiras guerras. Observa o chip aí, jovem. Aí o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Eles tiveram uma guerra, teve matança, mas até hoje os casos não foram resolvidos. Continua tendo as guerras ideológicas. Tanto é que acabou a Segunda Guerra Mundial e teve Guerra Fria. E até hoje nós estamos vivendo uma Guerra Fria aí. Teve 2 guerras mundiais, matou muita gente, mas não teve as questões resolvidas. E teve a guerra de Israel com a Síria, 2 guerras, mas as questões não foram resolvidas. Aí precisou de uma terceira guerra. Aí sabe o que aconteceu na terceira guerra? Teve um sírio que o irmão Brana disse que ele soltou uma flecha no ar. Ele não queria acertar, ele não queria acertar assim, um alvo específico, né? Ele falou assim, eu quero acertar aquele camarada ali. Não, ele jogou a flecha para cima. A flecha percorreu e entrou na brecha da armadura de Acabe e matou Acabe. O irmão Brana diz que os Estados Unidos têm um escudo antimíssil e na brecha do escudo antimíssil é onde o Império o Império Russo vai mandar uma bomba atômica lá. E sabe o que é? Sabe o que é um míssil, né? Que é o que a Rússia vai mandar, né? Um míssil atômico. Sabe o que é um míssil? É uma flecha melhorada. Você pode olhar até no jeito do míssil. É como se fosse uma flecha. O míssil é uma flecha melhorada. Aquele soldado sírio, ele jogou uma flecha. E o Império Russo vai jogar uma flecha melhorada. Olha os tipos perfeitos. Assim, jovem, eu amo essa Bíblia e a mensagem, como que os tipos eles são perfeitos, né? É muito tremendo. É muito tremendo. É muito maravilhoso. E aí, tem um outro tipo da Rússia, lá em Reis. Sabe quem que é? Jeú. Jeú chegou ali na sacada, tava a Jezabel ali na sacada. E aí ele deu uma olhada assim e falou assim, quem de vocês aí tá comigo aí? Os eunucos. Aí os eunucos não queriam se manifestar, né? Você fala assim, eu tô com você. Só que ele tava tudo atrás de Jezabel. Se eles falassem Jezabel, é uma facada, né? Aí ele falou assim, quem de vocês aí tá comigo? Falou lá pra cima na sacada. Aí o eunuco deu um jogo de olhar assim pra ele. A gente tá com você, Jeú. Olhou assim. Aí Jeú viu o jogo de olhar deles e falou assim, então joga ela daí de cima. O eunuco jogou ela lá de cima. Ela caiu, a Bíblia fala que a morte dela foi tão terrível que ela caiu e explodiu no chão e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. Aí ele passou com a carroça por cima. A coisa, né? Então, Jeú, que é o Império Russo, vai mandar uma bomba atômica lá no Vaticano. Daí o Jeú, observa de novo aqui os tipos. Jeú, que é a Rússia, falou assim, ó, ela era filha de rei, vamos fazer um enterro aí digno pra ela, né? Meio sarcástico. Mas vamos fazer um enterro lá, ela é filha de rei, né? Quando eles chegaram lá, pra pegar o corpo dela e enterrar, não tinha sobrado quase nada. Só tava lá as unhas pintadas dela e a boca que tinha passado um batom aí, né, talvez. E as unhas toda pintada. Só tinha sobrado isso. E os cães comeram. E o irmão Brando disse que aqueles cães eram os comunistas. Que coisa, hein? São cães selvagens, são os 10 reis. Os 10 reis que vão, de uma forma ou de outra, eles vão se alinhar com a Rússia. São 10 reis, né?
Então, observa, são cães comunistas, eram reis, eram poder. Então, é maravilhoso, né, jovem? Maravilhoso os tipos da Bíblia. É uma bênção. E graças a Deus que nós temos um profeta que revelou todas essas coisas para nós. Então, essa besta que saiu das águas aqui, que o irmão Brana está falando, ela é os Estados Unidos da América. Saiu da terra. Teve uma que saiu das águas e agora teve uma que saiu da terra. Amém? Aí o que o irmão Brana continua aqui, ele fala assim, exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho, e faz que todos os que estavam na terra e que habitam na terra adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até um fogo faz descer do céu. Olha aí, ó. O que é esse fogo que caiu do céu? O irmão Brana fala. A bomba atômica e de hidrogênio. Uma nação astuta, inteligente e assim por diante, enganando as nações através dessas coisas. Então os Estados Unidos fez cair fogo do céu em 2 cidades no Japão. Hiroshima e Nagasaki. Essa besta aqui fez cair fogo do céu. Armand Brando diz assim, estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando igreja e Estado se unirão. E os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. Ô, jovem, não é exatamente o que está acontecendo agora? Quem que elegeu o Bolsonaro? Quem que elegeu o Donald Trump? Isso está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. Eu amo esse profeta, né? Olha, chega, a gente fica arrepiado porque olha como que as escrituras estão se cumprindo exatamente agora. Está cumprindo agora. Aí aqui entrou aqui na primeira live que nós fizemos, né? Que nós entramos nesse parágrafo aqui. A irmã Manuela, o irmão Gabriel comentou. E vocês protestantes ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés da sua Bíblia. Sabe o que me deixa mais impactado, que me deixa mais revoltado? Eu fico revoltado com isso. É pessoa da mensagem, jovens da mensagem, que ao invés de estar lendo a mensagem, né, talvez estando aqui com nós nessa conferência, estudando a mensagem, não que nós somos melhores, longe disso, talvez nós somos piores, né? Mas ao invés de estar lendo mensagem, lendo a Bíblia, sabe onde que eles estão? Talvez nesse momento estão assistindo filme, estão se reunindo lá para falar coisas aleatórias ao invés de estar lendo a mensagem. Né? E é isso que o irmão Brana está falando aqui. Você prefere assistir um filme, ler um livro de romance, mas ao invés de estar lendo a Bíblia. Está adormecido. Isso é virginéssia. Fora, perambulando em algum lugar, em algum tipo de festa, ao invés de uma reunião de oração em algum lugar. Graças a Deus que nós estamos aqui falando da palavra, né? Graças a Deus por isso. Contendendo entre si acerca de coisas fúteis, que não têm essa importância, o irmão Brano estala os dedos. Vocês deviam estar de joelhos em algum lugar se sabem o que a eternidade significa. Oh, glória a Deus. Nós não queremos sair desse lugar aqui, jovens. Nós não somos melhores do que ninguém. Se nós se exaltarmos de estar aqui, Deus vai dar uma rasteira em nós vamos cair. Mas graças ao bom Deus que nós estamos aqui falando da palavra. Graças a Deus. É só Deus que faz isso. O irmão Brano diz assim, note, quando o rei Nabucodonosor, lá no princípio, quando a era gentia foi introduzida, observamos como ela entrou e a maneira como ela entrou. Você verá que sai da mesma maneira. Sabemos que existe um começo de tempo, da graça para os gentios e um fim do tempo. Olha que coisa tremenda aqui que o irmão Brano nos mostra. Da mesma forma que começou o tempo gentil, é a mesma coisa que vai terminar. Quando que começou o tempo gentil? Quando a cabeça lá de ouro da estátua foi estabelecida. O Império Babilônico foi estabelecido. Foi ali que começou o tempo dos gentios. Amém? Vocês estão entendendo, né, jovens? Ali começou. Da mesma forma que começou, do mesmo jeito que vai terminar. Então começou com um reino que o rei Belsazar começou a profanar os utensílios da casa do Senhor, né? Pegava lá os copos, começou a profanar os utensílios da casa do Senhor, e Deus cortou ele. Da mesma forma está acontecendo agora. Esse império aí, essa igreja católica está profanando os utensílios do Senhor mais uma vez.
A história está se repetindo. Mais uma vez, eles estão fazendo isso. Olha o que o irmão Brana disse. O que gerou o comunismo foi esses hipócritas, né? Então, da mesma forma que começou, da mesma forma vai terminar. Alguém tem algum comentário sobre isso que nós estamos falando? Quem tiver, pode ficar à vontade e pode comentar o que quiser. Posso falar rapidinho, irmão João? Fica à vontade, irmão Pedro. Só a respeito aí do que o irmão esteve falando, né, desse parágrafo até que nós havíamos comentado, né, desses protestantes, né, e hoje em dia, irmãos, graças a Deus, eu tenho mudado, assim, a ideia de denominação, né? Antigamente eu também nasci, né, na mensagem, acho que a maioria aqui nasceu num lar já da mensagem, então, assim, por muito tempo tinha aquela ideia de denominação, a Assembleia, Batista, Metodista, não, rejeitou a palavra, é uma denominação, virou um nome de blasfêmia, não. O que faz ser marcado por cabeça, ter a marca da besta? É rejeitar o Espírito Santo. Então, a gente sabe que não existe meia verdade, ou você aceita a verdade toda. Então, não adianta você ficar com parte e rejeitar o resto. Então, olha como que é importante você ver o espírito das coisas. Então, esse espírito pode não estar na sua igreja, mas pode estar em você. Você pode, a sua igreja pode não ser uma igreja caracterizada como virginéssia, vamos colocar assim, mas o espírito de virginéssia está em você, como adormecido. Como o irmão Evantas esteve falando, um protestante, ao invés de ler a Bíblia, lendo um romance, que maravilha, e perdendo tempo, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a gente lá, vendo filme, vamos ver Vingadores no cinema. Então, assim, é coisa que a gente se pega, porque eu também sou jovem, eu fui no cinema ver Vingadores, tá? Tô falando isso aqui usando como exemplo, porque são coisas assim que a gente se vê, então a gente sempre se denomina cristão. Eu lembro que eu já tinha lido todas essas mensagens, por exemplo, Marca da Besta, eu li faz anos. Mesmo depois de sair, eu fui fazer todas essas coisas ainda. Então, você está vendo como que você pode conhecer, mas aquilo não entra em você? Por isso que é importante a importância de você manifestar aquilo que a gente lê e que a gente ouve. Você vê que você passa uma virginésia, você pode estar na melhor igreja da mensagem que existe, uma igreja onde há pastores e onde há 99% dos membros que pregam a palavra sem tirar nem pôr. Mas o que é uma virginésia? Uma virgem sem azeite, sem o Espírito Santo, adormecido. Você está lá, enquanto o pessoal está cantando os hinos, você está lá gritando. A hora que o pastor vai pregar, você fica pescando no sono. Esse tipo de coisa. Você pode estar muito bem ali com os olhos fitos, mas não está entrando nada. Tá vendo como que é a questão do espírito? É igual quando a gente fala de Roma. Roma, em suma, é a igreja católica. Mas o que é Roma em si? Como o Apocalipse vai dizer lá, quando Apocalipse 20, 22, enfim, quando fala Roma, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, esse mesmo espírito, então, o espírito romano, a grande coisa é o espírito por trás de Roma. O espírito de Satanás, que age onde? Só na igreja católica? Não. Age nas denominações evangélicas, age nas igrejas da mensagem, age nos jovens da mensagem. Esse espírito está em todo lugar. São os poderes políticos, religiosos e demoníacos que agem em tudo. O espírito político, irmãos, ele não acontece só lá no STF, ou lá em Brasília, ou na prefeitura, ou na Câmara dos Vereadores. Isso pode acontecer dentro da sua igreja. Um espírito de ideologia, de política. Você faz guerra política por uma ideologia que você tem, por um pensamento. Eu creio nisso, fulano ele crê diferente. É um espírito político, é um espírito de debate. É um espírito de doutrina diferente. Consegue ver? Então, isso aí age em todos os lugares. Então, essa é a importância da gente ver sempre o espírito por trás das coisas e aquilo que nos guia a fazer. Olha como que é tremendo. A gente vê as pessoas, assim, eu lembro que quando teve as eleições, eu lembro que eu fui um dos que foi empolgado com o Bolsonaro. Quando ele estava se elegendo e tal, graças a... irmãos, eu tava bem político, eu tava numa fase, assim, bem inteligentinho, né? Gostava de debater e falar tudo. Mas graças a Deus que ele me tirou dessa concepção, eu já vejo a anarquia que é. Mas eu fico triste de ver pessoas da mensagem que mesmo o governo, por exemplo, não quero entrar em política aqui, mas a gente tem visto como está caótico a situação desse governo politicamente falando. E a gente vê pessoas da mensagem ainda defendendo esse homem, colocando ele numa posição endeusada e não consegue ver isso. A gente vê os cristãos da mensagem loucos e doentes de medo e de ódio pelos comunistas, pessoas da mensagem. Quem que nunca leu a mensagem A Marca da Besta? Quem da mensagem que nunca ouviu uma pregação sobre a marca da besta? E as pessoas estão aí, nessa ideia. E como foi lido, o que é o esforço do Concílio Ecumênico? Evangélicos e católicos se ajuntando
contra o comunismo. E as pessoas estão caindo nesse engano, irmãos. É difícil. Eu estou me colocando como um desses que estava. Eu era um baita anticomunista até uns 2, 3 anos atrás. Então você vê como que você se pega. Você está lendo, você está ouvindo, mas aquilo ali não está entrando. O Espírito Santo que escreveu essa mensagem, que pregou essa mensagem, não está entrando. Esse é o problema de você não estar em sintonia com o autor. Por isso que o profeta fala que a questão não é o tanto que você conhece, mas o tanto que você conhece do autor. O quanto que o autor está em ti. Porque se não houver essa sintonia, irmãos, você vai ficar patinando, você vai ficar pescando ali e vai achar que está tudo certo e vai estar sendo uma virginesse dentro da mensagem. É algo tremendo demais, né, irmãos? Mas graças a Deus, como o irmão Jonathan sempre fala, para a gente ter um profeta. E como que a gente vai falando isso daí, nós vemos o cumprimento disso no dia exato que nós estamos vivendo. É decisivo, né? É cirúrgico, né? Os pontos que o profeta colocou que estão acontecendo. Né? E graças a Deus que a gente está aqui numa live como essa. Né? Poxa vida, tem quantas pessoas aqui que eu tinha visto? Tinha umas 12, 13, e a gente está aqui, ó. Ó que benção. Ninguém fazendo nada aqui para se aparecer, para ser popular. E igual o irmão já falou, tem críticos desse tipo de coisa. Aí eu até me pergunto, o que os críticos estão fazendo numa hora dessa, né? Tipo, às vezes querem criticar algumas coisas que não dá para você fazer crítica. Como você pode ser da mensagem e criticar o que está sendo dito aqui, sendo que a gente só está repetindo o que ele fala? A gente não está nem explicando o que o irmão Brana fala aqui, a gente está repetindo com outras palavras o que ele está dizendo. Então, são coisas, então, você vê às vezes o espírito que está nos críticos, o que às vezes move, você vê que não há, né? É uma explicação. Mas, enfim, maravilhoso demais, hein? Graças. Eu também era um desses, irmão Pedro. Eu era, na época lá, eu debatia, tinha um grupo da escola lá, eu debatia, falando, não, o Bolsonaro, ele é o cara, né? Ele é o cara que vai erguer o Brasil. Eu entrava nesses debates aí, mas Deus me libertou. Graças a Deus. Achei muito interessante o que você falou, né? Eu até anotei aqui, né? Foi uma pequena palavra, mas o profeta, ele faz pontos cirúrgicos, né? Achei tremendo isso aí. É uma cirurgia aqui que ele vai fazendo na gente. Graças a Deus, né? Mas exatamente isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai se encaixando na profecia, mas da maneira errada. Eu tava de uma maneira errada. Irmão Luiz Felipe? Sim, a questão que o irmão Pedro levantou aqui é de tratar o presidente como se ele fosse o Messias. Tudo bem, até o sobrenome dele, né, tem, mas Jair Messias Bolsonaro. Mas isso não significa nada. No nosso caso, não é que nós vamos defender o comunismo também. Ele é demoníaco, isso é óbvio. O comunismo é uma coisa demoníaca, diabólica. Mas o nosso reino é de outro mundo. O Senhor Jesus já disse, meu reino não é deste mundo. O nosso reino é aquele que vai ser estabelecido no milênio. É outra civilização, nós somos uma civilização de fé. Então, não vale a pena estar envolvido nesses debates. Né? Nós acompanhamos os fatos, nós acompanhamos os acontecimentos, porque nós estamos de olho no cumprimento das profecias. Nós sabemos que as últimas profecias estão se cumprindo. Nós temos que saber a hora, o dia e a hora que nós estamos vivendo. Nós temos, Deus não vai nos deixar aqui a míngua, a deriva, né? Sem saber para onde ir e sem saber que rumo tomar. Hebreus 11 fala que Noé, por revelação, ele entrou na arca. Né? Divinamente avisado ele entrou na arca. Então nós seremos divinamente avisados de quando nós deveremos subir no rapto, de quando o rapto virá, né? Então, é isso, né? Então, nós estamos atentos, né, à política, à economia, aí o que está acontecendo na religião, mas nós estamos atentos a isso para saber quando vai ser a nossa saída dessa terra. E não para se envolver com isso e como se nós fôssemos viver aí um reino terreno, né? Até porque nós não pertencemos a este mundo. É isso aí que eu gostaria de complementar. É isso mesmo, né, irmão Luiz? É porque o que eu vejo também, irmão Luiz, é que tem gente que são extremistas, né? Tem gente que fala assim, eu já vi pessoa falando pra mim, não, eu não vejo notícia,
Porque não é bom, não é bom ficar vendo notícia, essas coisas, né? Porque não pode ficar vendo política. Vai ficar só na Bíblia. Mas o irmão Brana via notícia. Tanto é que quando aquele presidente, John Kennedy, ele foi eleito, ele falou, ó, esse presidente aí, esse playboy aí, tem que tomar cuidado, porque está se repetindo. Ele olhava para a notícia e via que as coisas estavam se acontecendo exatamente como a Bíblia tinha profetizado. Aí falou, John Kennedy se elegendo é uma profecia de Acabe e Jezabel. É a história se repetindo de Acabe e Jezabel. Então você vê assim que é exatamente isso que você falou, irmão Luiz Felipe. É exatamente isso. A gente está acompanhando, a gente está vendo, porque a gente tem que reconhecer o dia e a hora que nós estamos vivendo. O irmão Brana estava atento às notícias quando Israel se tornou uma nação, né? Então, os eventos modernos, eles esclarecem as profecias. Então, por isso que a gente tem que estar olhando para as notícias. Porque os eventos modernos é o que esclarece as profecias para nós. Amém? O irmão Brana prega uma mensagem sobre isso, né? Você vê uma coisa assim, irmão Brana pequenininho lá, tava carregando água. Aí ele tava bravo com o pai dele, porque o pai dele falou para ele pegar água, ele queria brincar. Tinha 7 anos. Aí ele encostou na árvore cansado. Ah, meu pai fica mandando eu trabalhar, moço. Aí o anjo apareceu na árvore para ele em forma de um torvelinho. Veio e falou: nunca fume, nunca beba, não corrompa seu corpo com mulheres, porque é uma obra para você. Quando você for mais velho, né? Aí ele ficou assustado, correu para a mãe dele, né? Só que coisa interessante, né? Que ele tinha 7 anos. 7 anos. Aquele mesmo anjo que visitou ele foi o mesmo anjo que um pouco depois foi lá. Ó, observa isso aqui. O anjo primeiro foi lá e preparou o menino para o ministério. Preparou aquele menino para ele nunca fumar, nunca beber. Foi lá e falou com ele e correu e parou a guerra. Porque se o anjo não tivesse parado aquela primeira guerra, teria acontecido o Armagedon lá. O mundo teria acabado lá. Tava chegando num ponto que a Terra não estava mais aguentando de tanta explosão, O anjo foi lá e parou aquela guerra sobrenaturalmente, né? No dia 11 do mês 11, na hora 11, no minuto 11, né? Parou tudo lá. Era o mesmo anjo. Então eram aqueles eventos modernos, estavam esclarecendo as profecias de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. É exatamente isso que o irmão Luiz falou aí. Muito bom comentário do irmão Luiz aí e do irmão Pedro. Esclarece muita coisa pra gente, né? Muito bom mesmo. Jonas, Sim. só queria falar rapidamente, desculpa estar tomando tanto tempo. Não. A Mas conferência é nossa, irmão isso aí Pedro. Fica à vontade. Amém. Meu Deus do céu, eu fico empolgado, né? Ser perfeito demais. Eu falo assim, se vocês realmente vivem isso aí que vocês fazem, vocês são especial demais. Eu falo assim, irmãos, aqui em Maringá, né? É eu e meu irmão, né? Só de jovens, não há outros, né? Então, assim, é muito incomum esse tipo de posicionamento. Olha como é difícil a gente ver. Então, assim, é música para os meus ouvidos, isso é como o Luiz esteve falando, porque a gente olha as notícias e vê as coisas, não porque eu estou querendo que melhore isso daqui, mas eu estou vendo ou querendo ver, como o irmão teve até fazendo um vídeo, né, ali no Instagram, né, falando a boa notícia, né, fortalece os ossos, né, ali citando aquele provérbio, né, e a gente não tá vendo então as notícias para ficar fofocando ou abrir ver as tragédias que acontecem no mundo, igual essas coisas que as pessoas, não sei como é que conseguem ficar tanto tempo vendo notícia e aquela coisa entrando da quarta dimensão chegando ali até você. Mas enfim, nós olhamos essas coisas, né, para ver o dia, a hora que a gente está vivendo, ver o cumprimento das escrituras, como o irmão falou, o irmão Brana prega a mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Então, nós vemos isso que está acontecendo, porque das pessoas, igual aquelas pessoas que são fanáticas pelo Bolsonaro mesmo, da mensagem, vão citar Romanos, vão citar ali, né, para orar pelas potestades, né, porque todo o poder ele é dado por Deus, e amém. Quem sou eu para contrariar isso? Isso é bíblico. Eu não estou querendo que as coisas virem um anarquismo, mas e vocês até também fizeram um programa sobre isso perfeito, que esclarece muito bem essa questão. Só que agora, irmãos, é momento de partida, momento de saída. Então, como que você pode ainda ficar olhando as coisas de uma maneira, querendo criar um governo aqui, querendo criar isso aí
É o que a Igreja Católica tem. Um milênio estabelecido naturalmente aqui na Terra. É o que eles querem. Ele está fazendo a mesma coisa. E como você vê, né? Jair Messias é o que as pessoas procuram. É um Messias. É um ungido, né? Procuram um Cristo. É a mesma coisa do Papa. Líder do Concílio Ecumênico. Irmãos, é porque a gente está habituado já a ouvir. A gente está acostumado com essa linguagem. Mas quem em sã consciência, sem conhecer essa mensagem, não vai achar algo maravilhoso o Concílio Ecumênico? O profeta mesmo fala, vai parecer algo convidativo, vai parecer algo que cumpre a oração de Jesus, que sejamos um. Irmão, esse vai ser o momento que a gente vai ser tratado como uns doidos. Falar, vocês estão de brincadeira, nem isso vocês fazem, estamos querendo bem e vocês não querem se juntar com a gente. É a mesma coisa. Então você vê uma união por um espírito errado e eles vão eleger um líder desse concílio ecumênico. É o que eles sempre procuram. Então tá vendo como que o ser humano ele sempre procura alguém? Sempre procura um ídolo, sempre procura alguém para levantar. Isso aí, em nossas vidas, a gente quer levantar homens para ter como exemplo, quando o nosso exemplo deve ser só o Senhor Jesus Cristo. E as pessoas levantam, querem levantar salvadores, querem levantar messias, quando há só um Messias, o Filho do Deus vivo. Não existe um outro. Então, eles ficam procurando isso e de uma maneira errada. A gente não é a favor de que as coisas virem um anarquismo, de que a coisa seja uma sujeira, não. Se Deus nos der graça e condições boas de vida, amém. Quem que vai negar? Ninguém quer ficar sofrendo. Mas ora o cumprimento da Escritura, onde está. E só para voltar em algo que o irmão João esteve falando a respeito daqueles 10 vezes, irmãos, por exemplo, eles darão o seu poder e autoridade à besta, que é o que eles farão ali no Concílio Ecumênico, dando seu poder para o Papa, vai ser o líder deste mundo, mas depois eles vão se voltar, porque vão ver que era só uma ladainha. Vão ver que os acordos de paz, por que a minha Bíblia fala? Quando disserem que a paz haverá repentina destruição, vão perceber que não passou de lábia, porque Satanás não tem algo bom para oferecer. É sempre algo mentiroso. Então o Papa vai chegar com uma boa ideia, vão chegar aí, e irmãos, eu tenho certeza que isso aqui vai prosperar por um certo período de tempo. Durante a grande tribulação vai parecer algo bom, mas daí nesse momento de paz surge repentina destruição, que é onde eles vão ver, o pacto daí é rompido, tudo, e a besta será posta desolada, né, pelos 10 reis. Então você vê como que as coisas estão encaminhando tudo para isso. A gente consegue ver hoje como que tem congregado para as coisas chegar no cumprimento máximo do livro de Apocalipse, né, irmão? Então, justamente isso daí, cada notícia que a gente vê, não vê notícia para ficar informado das coisas desse mundo, mas pelo menos disso está enquadrado no assim, diz o Senhor. Perfeito isso daí que o irmão Luiz esteve falando, perfeito. Amém. As pessoas elas estão esperando dias melhores, né? Então, por isso que eles estão procurando um presidente melhor. Estão esperando, assim, tem esperança de dias melhores aqui na Terra. Não, aqui só vai piorar, né? As coisas só vai ficando pior e pior e pior, só vai piorando, né? Só tem um lugar que é melhor, que é a palavra, é o nosso refúgio. Fora disso, tudo vai piorar. Só vai piorando as coisas, né? E um outro detalhe, né, um outro detalhe muito importante que as pessoas se encantam com o Bolsonaro, né? Em que se encantam lá nos Estados Unidos, se encantam com o Trump, eles estão se encantando, mas como o irmão Pedro falou aí sobre o concílio ecumênico, que vai ser uma coisa convidativa. O líder dele, né, em Tessalonicenses, Paulo fala que era um super-homem, né? O irmão Brana fala que era um super-homem, o homem do pecado. E ele vai ser muito mais inteligente do que o Bolsonaro. Se as pessoas acham o Bolsonaro inteligente, esse super-homem vai ser muito mais inteligente. Se a juntar Bolsonaro, Donald Trump, a juntar Kim Jong-un, a juntar, sei lá, todos os presidentes aí, vai dar esse super-homem. Ele vai ser educado, vai falar educadamente, vai ter umas ideias assim que vai cativar todo mundo, né? Todo mundo vai se render. Eu quero ver. Se as pessoas se encantam com o Bolsonaro que não sabe nem falar direito, quanto mais com o homem que sabe falar, né? Bom, a gente leu aqui o 163, que falou que da mesma forma que começou a era gentia, é do mesmo jeito que vai terminar. Certo? Aí no 164 até o 166,
Eu queria pedir pro... Deixa eu ver algum irmão aqui. Poderia ler pra gente. Irmão Luiz Felipe, vou pedir pro senhor ler do 164 ao 160 ao 166. Observe o que o irmão Brana fala aqui. Presta bastante atenção. Tremendo, hein? Agora observe. Quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado para lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante os romanos ou os babilônicos, mas houve quatro homens, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus. Então, quando eles lançaram Sadraque e os demais, e Daniel tinha se tornado um grande homem diante do rei Nabucodonosor e Belsazar e assim por diante. Quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a erigiu no campo, e disse que todos teriam de se inclinar àquela imagem. Você já notou a inocência disso, de quem era aquela imagem? Era de Daniel, a imagem de um homem. E não disse ele o espírito dos deuses, pagão? E como nós somos hoje? Temos 3 ou 4 deles. O espírito dos deuses vive nele, e fizeram uma imagem de Daniel. E ele disse, qualquer que não se prostrar a essa imagem, será lançado dentro do forno de fogo ardente. Você notou? Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entendem o que quero dizer? E qualquer que não quisesse se prostrar a essa imagem, seria despedaçado, ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim. Uma punição. É assim que a dispensação gentia começa, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para fazê-los prostrar-se a isto. E a Bíblia prediz que ela terminará da mesma maneira. Um santo homem, Jesus Cristo, uma imagem a ele para adorá-la e assim por diante. Algum irmão gostaria de comentar esse parágrafo? Deixem aberto aí. Bom, talvez eu mesmo li. Sim. Pode ser? Com certeza. Acho interessante, né, que nós tivemos a nossa live, né, nós temos uma outra live que é só para os jovens daqui de Campo Grande, jovens pregadores, e o irmão Lucas estava mostrando para nós, né, como a Bíblia é o absoluto, né, e que as profecias bíblicas, elas já se cumpriram, mas quando elas se cumpriram no seu tempo, elas se cumpriram parcialmente, mas só que aquelas mesmas profecias se cumprem agora, só que em plenitude. Então, Eclesiastes diz que tudo que é já foi. Então, e que não há nada novo debaixo do céu. Então, e outra coisa que o profeta fala muito, né? O profeta fala que Deus, quando ele faz algo pela primeira vez, ele vai fazer aquilo até o fim. E também que toda decisão de Deus é perfeita. Então, quando Deus estabelece algo, aquilo é o padrão. Então, se Deus estabeleceu que o início da dispensação gentia começaria com uma forma pagã de adoração religiosa a um santo homem, e que naquele contexto ali era Daniel, e que Daniel com certeza manifestou o Espírito de Cristo no seu dia, então da mesma forma é no nosso tempo, uma imagem erigida a um homem santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui como o profeta deixa bem claro no parágrafo 166, só que é uma forma pagã de adoração religiosa, porque eles creem que Jesus Cristo é Deus, mas eles creem que ele é o Filho e que existe uma outra parte de Deus que é o Pai e a outra parte de Deus que é o Espírito Santo. Então eles pegam 3 ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ofícios, função, ofícios, e divide Deus em 3 personalidades, né?
sendo que isso é totalmente anti-escriturístico. É aquela doutrina, né, daqueles 3 espíritos de Ram, que é relatado ali em Apocalipse, né, a doutrina da Santíssima Trindade, que o catolicismo e o protestantismo eles comungam, né, dessa mesma doutrina, né? Eles creem da mesma forma, até porque o protestantismo aí, as igrejas protestantes são filhas, né, da mãe das prostituições, que é a Igreja Católica. Então é isso, irmãos. Eu até, não sei se é isso mesmo, né, que eu gostaria de comentar. A gente vamos desenvolvendo aí algo aí. Se alguém tiver algo a mais para falar também acerca disso. Essa adoração pagã aí, desse homem santo, é muito perigoso, né? Às vezes é tão perigoso que às vezes a gente adora o pastor fala muito bonito, a gente começa a idolatrar ele. Você vê alguém que é mais espiritual que você começa a idolatrar. E eu já tive experiência amarga, assim, não que eu idolatrava, mas eu admirava fora de séries alguns jovens aqui. Um jovem especial, não vou citar o nome dele, mas eu admirava demais a forma que Deus usava ele na oração. Eu admirava muito. Eu tomava ele como um exemplo para mim, até o jeito dele andar, eu tentava andar. Aí Deus derrubou ele. Né? E muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente admira o pastor, Deus vai lá e derruba o pastor para mostrar que o homem não é nada. Deus que é tudo, né? Isso acontece muitas vezes. E às vezes está acontecendo isso dentro da mensagem, de pessoas adorar o irmão Brana. Né? Tem doutrinas aí que eles batizam em nome de William Brana. Tem outras aí que eles esperam o irmão Brana voltar para revelar as coisas. Né? Eles ficam todos sentados ouvindo a fita do irmão Brana e esperando ele voltar. Todo mundo sentado, ninguém faz nada. Quando a Bíblia diz que Deus só veio para aqueles que estavam trabalhando, né? Ele veio para Gideão, o Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. Né? Quando ele veio para cada um dos profetas, né? Quando ele veio até para o pai de Sansão, eu esqueci o nome do pai de Sansão, mas e quando ele veio para o pai e para a mãe de Sansão, o que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando. Deus sempre vem para aqueles que estão trabalhando. Como é que você vai ficar só sentado ouvindo o irmão Brana pregar e não vai fazer nada? Tem que fazer alguma coisa. Tem que ir para evangelismo. O que você puder fazer para alcançar almas, tem que fazer, porque Deus só vem para quem está trabalhando. Quem estiver sentado no sofá sem fazer nada e só querendo que Deus desce as bênçãos do céu, você está enganado, porque Deus nunca veio para pessoa assim. Deus só vem para quem estava trabalhando, né? Deus sempre vem. Então, tem que tomar cuidado com essas idolatrias aí, né? Idolatrar um homem, um santo homem, porque isso aí também é marca da besta. Também é marca da besta, né? Jovens, nós vamos ler mais um parágrafo aqui que eu acho muito interessante. Nós vamos partindo para o encerramento. Achei muito interessante esse parágrafo aqui, eu desejo ler aqui com vocês. É o parágrafo 186. Vamos ler esse aqui, vamos ver. Acho que Deus vai nos levar. Amém. 186, eu gostaria de pedir para a irmã Heloíse ler para nós, do 186 ao 188. Infelizmente, eu não estou com a mensagem aqui agora. Irmã Manuela poderia ler para a gente, por gentileza? 186 ao 188. Agora ouçam. E veio todos vocês observem agora o capítulo 17. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Isso são as últimas taças que são derramadas. E falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Observe Apocalipse 12. Aquela era uma mulher virgem. Ela era uma verdadeira dama. Qual bela se encontrava? Mas aqui está uma chamada prostituta. Aí ele soletra. Quer dizer, que é isso? Idolatremos isto ou analisemos isto? Desculpe-me, eu estou indo rápido demais. Estava pensando que tinha 15 minutos. Vou ficar mais 1 hora, então. Portanto, fiquem calmos. Eu acho que eu li até a mais, né? Mas enfim, desculpa. Mas pode ler até o 190, por gentileza. Se você puder. Tá vendo certo.
Veja, muito bem. Veja, analisemos isso. Ela é uma mulher indecente, que é uma prostituta. Detesto dizer essa palavra, mas isso está escrito aqui na Bíblia. É uma mulher que professa ser uma boa mulher e comete adultério com outros homens. Agora, se professa... Calma. Então, esta é uma igreja que professa ser cristã e comete adultério com outras coisas, certo? É Amém. só até aqui mesmo? Isso. Muito obrigado, irmã Manuela. Observa aqui, né, o perigo aqui, falando da prostituta, né? Ele está dando a comparação da igreja de Apocalipse 12, que é uma dama, aquela mulher do sol, a noiva, uma virgem, e essa mulher prostituta. Daí fala assim, uma mulher prostituta é uma mulher que se professa ser limpa, ser santa, mas ela está traindo seu marido. E sabe como que faz isso? Sabe como que uma igreja se torna É quando você vai na igreja, professa ser um cristão, senta lá, né, veste o seu social, coloca seu terno, sua gravata, vai lá e senta na igreja, mas vive uma vida, quando você sai da igreja, você vive uma vida imoral, não lê a Bíblia em casa, né? Daí você vai na igreja, tem relacionamento com o marido, com Jesus Cristo, vai lá e dá os seus glória a Deus, aleluia, tem um relacionamento com Deus lá, e aí vai para casa e tem relacionamento com outro marido, né, com um amante, que é Satanás, né? Parece que a gente que somos legalista, né? Quando a gente fala de filme, fala de jogo. Mas você acha que Jesus Cristo está do seu lado assistindo o filme? É uma pergunta bem básica. Será que Jesus está do seu lado ali falando, que filme bom, hein? Batendo nas suas costas, que filme bom, hein? Vingadores. Então, o Capitão América, será que ele fica discutindo? Será que ele quer discutir sobre Capitão América? Se é melhor o Capitão América ou o Homem de Ferro? Será que ele está ali? Será que ele está do seu lado jogando aqueles jogos de tiro, assassinando pessoas? Eu creio que não. Eu creio que Jesus não está nisso. Então você vai para a igreja, tem relacionamento com o marido lá. E vem para casa e tem relacionamento com outro marido. Isso é prostituição. Isso é marca da besta, né? Isso é prostituição. Qual o tipo de igreja que nós somos? Somos a virgem ou somos a prostituta? Qual o tipo de igreja somos, né? Graças a Deus nós somos Apocalipse 12. Irmão Luiz Felipe, o senhor desativou o áudio? Isso. É que eu me lembrei de um versículo em Provérbios, eu estava procurando ele aqui, que fala sobre a mulher adúltera, que ela come e limpa a boca, né? E age como se não tivesse feito nada, né? Então, e se mulher representa a igreja, né? Essa igreja adúltera de Apocalipse 17, ela age dessa forma. Não é mesmo? E é Pura isso. verdade. Pura verdade Aqui, mesmo. achei. Ó, Provérbios capítulo 30, verso 20. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Era esse versículo que eu queria achar. Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia, hein? Ajuda, Deus tem que nos ajudar, né? A ser sincero. O que o anjo falou pro irmão Brana? Seja sincero. Isso que a gente tem que ser sincero, né? Ontem, como na pregação lá, na pregação de sexta-feira, foi dito assim que o pecado voluntário não tem perdão, né? Mas o pecado por ignorância, ela tem perdão, mas o voluntário tem, né? Aliás, o pecado voluntário não tem perdão, o pecado por ignorância tem perdão. Isso. Então temos que tomar muito cuidado, porque o cristão, mesmo nos erros, ele é perfeito, porque ele não deixa o sol se pôr sobre a ira, né? Irmão Pedro, peço perdão, o senhor desativou o áudio? Assim, eu só queria ter um breve, aliás, meu comentário nunca é breve, né? Eu acabo exacerbando assim na fala, peço perdão, mas muito maravilhoso isso aí que vocês vão falando. Algo que eu anotei aqui anteriormente, que o irmão Luiz havia falado, quando a gente olha a plenitude do cumprimento da palavra, né? Porque você olha que, como ele disse, ele tudo que já foi, então as coisas da Escritura elas se cumpriram parcialmente.
E você vê que uma mesma escritura, como o profeta diz, as escrituras elas têm duplo e múltiplos sentidos, né? Então você vê que ela não necessariamente é o cumprimento de uma só coisa. É igual quando a gente olha ali, por exemplo, falando da mulher, né, onde o dragão se parou diante dela para tragar o filho, e você vê essa multiplicidade de cumprimento. Quando você olha as profecias de Jeremias, falando do cativeiro de Israel, por mais que aquilo lá tenha um significado para os dias deles, significou aqui também a questão dos Estados Unidos, receberam um profeta, rejeitam e vão ter seu julgamento por conta disso, né? E a respeito até do que vocês falaram aí, a respeito da prostituta, né? Como que é, né? O irmão Brana fala, então você professa ser cristã, comete adultério com outras coisas, né? Então, você está na igreja, é aquela coisa, né, irmãos? Não existe meia verdade, não existe meia vivência, né? Não tem como você ser um cristão e acabar se envolvendo com essas, como o profeta fala, né? Coisas que não linkam com a vida cristã. Eu acho, eu fico triste às vezes quando eu vejo irmãos Jonatas falando a respeito desse legalismo, né, que é criticado. Porque, assim, eu tive falando isso aí, que existem pessoas que, dentro da mensagem, que estão ficando hipersensíveis. E não estão entrando na sintonia do autor, entende? Então, tem achado que tudo é legalismo, quando a gente vê claramente como o profeta, como o Espírito Santo no profeta, que fique claro que não é um homem, como o Espírito Santo no profeta estava tratando determinadas coisas. Como você percebe que o irmão Brana criticava determinadas ações, criticava determinados linguajares e filmes e coisas, e a gente vê as pessoas, né, acham que você é um extremista quando você fala disso, mesmo estando dentro da mensagem, sabe? O profeta, às vezes tem pessoas, as irmãs, às vezes jovens, né, a gente sabe, eu imagino que seja difícil, mas, querer passar um pó no rosto, querer usar alguma coisa, você está arriscando com Deus, daí acha que isso é legalismo. Uma fala, uma mulher que pinta sua face, ela pode ser chamada, nossa, irmão, isso é muito duro. Eu não lembro qual a mensagem que o profeta fala isso, mas ele diz, quando você vê uma mulher com seu rosto pintado, você pode chamar ela de senhorita carne para cães. Rapaz do céu. O irmão Branco agora é legalista por dizer esse tipo de coisa? A mensagem do profeta é legalista? Isso aí é algo difícil, porque são coisinhas que foram, a gente vai deixando entrar. A gente começa a deixar entrar algumas coisas e você vai se acostumando. Então, para você se acostumar com isso, aí quando isso é criticado, aquilo está tão habitual para você, você não vê mais problema naquilo. Então, a pessoa que critica isso parece um legalista, quando a gente sabe que a vida cristã é uma vida de total rendimento a Cristo, de total mortificação da sua carne. É nisso que ela está baseada, né? Então, é algo difícil de lidar, né, irmãos? Eu confesso que é triste a gente ver como que às vezes as pessoas se comportam, né? Diante da fé que nós temos, não tem compreendido a essência da mensagem. Ou às vezes leva para um lado legalista, alguns que existem, os legalistas de fato, ou leva para o lado calvinista da coisa. Leva para aquele lado de que, Deus me ama, o importante é meu coração. Poxa vida, se seu coração não está na palavra de Deus, não tem nada disso. Não é questão de você amar Jesus, é questão dele amar você. E como que João nos explica que é o amor de Deus, né? E nisso está revelado o amor de Deus, que cumpramos seus mandamentos. As pessoas com a ideia do amor de Deus como algo, né, bonzinho, passar a mão na cabeça, Deus está olhando só no meu coração. Poxa vida. Né, a gente recebeu mais que isso, né, irmãos? Então, é algo difícil, né, quando a gente nota isso, mas graças a Deus que a gente vai se posicionando, né? E às vezes a gente se pega nesse tipo de coisa, né? Eu já me peguei com essas coisas que eu achava que eram legalismo. Talvez se há uns 3 anos atrás me fizesse uma crítica de filme, por assistir filme, eu ia achar isso. Mas você vê que é aquela falta de sintonia. Enquanto você não buscar mais da palavra de Deus, você vai ficar nesse mundinho, achando que as críticas feitas às suas ações é alguém sendo linha dura, quando na verdade é alguém sendo correto para com a palavra de Deus, né? Melhor é ser prisioneiro de Cristo do que do diabo. É o Oi, pensamento que eu irmão João, carrego sem comigo. volta. Rapidinho. Sim, pode falar.
tem uma parte que fala assim: é uma mulher que professa ser uma boa mulher e comete adultério com outros homens. Eu gostei muito dessa parte, inclusive eu estava lendo essa mensagem aquele dia lá na casa do meu avô, e aí no café da manhã a gente foi conversar um pouco sobre mulheres na Bíblia, né? Na mensagem, enfim, na Bíblia também é muito difícil ser mulher, né? Na mensagem. É muita cobrança em cima da gente, mas olha o que a mulher representa na Bíblia, a igreja. E se a mulher não tem um posicionamento correto, a igreja de Deus estaria muito mal representada. Eu acho que é por isso que a palavra é tão dura com as mulheres. E vale a pena, né? Mas, enfim, aí a gente estava conversando sobre uma boa mulher. Ela parecia ser uma boa mulher. E tem muita gente que fala, nossa, você tem que ser tal e tal jeito, tal e tal jeito. E as mulheres às quais Jesus conversou, amou e etc., amou no sentido de, né, amizade e tudo mais, foram as piores mulheres. As que tinham as piores famas do mundo, mas eram mulheres que, quando ouviram a palavra, por mais dura que foi, né, naqueles dias, elas se posicionaram. E é isso que o que essa mulher não faz. Ela é boa, ela parece ser boa. E a gente tem que tomar tanto cuidado com isso. Eu ouvi você falando sobre idolatria de pessoas, eu também já fiz muito isso. Quando a gente erra, e eu acredito que todo mundo que é jovem, então provavelmente já errou, antes de você errar, você tem um olhar assim, meu Deus, quem erra? Aquela pessoa que não erra, ela que é uma boa cristã. O dia que eu errei, dentro do escritório, o meu pastor olhou para mim e falou assim, agora você é um cristão. E eu fiquei assim, como assim? Antes que eu não errava, eu não era? Ele falou, não, agora você conhece a graça. E agora você vai aprender a olhar para todos os cristãos, todos que errarem, você não vai olhar com um olhar assim, tá vendo? Olha lá, avisei. Você tá vendo? Se ele tivesse tido um posicionamento melhor, tá vendo? Isso daqui não sei o que na palavra. A gente tira esse olhar, porque a gente sabe que pode avisar o quanto for, pode ler o quanto for, que isso é uma coisa tão pessoal, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu vi nesse parágrafo foi sobre prostituição. E aí a gente fica tentando achar o que é prostituição. Teve uma vez que eu estava conversando com meu avô também. Meu avô sempre conversou muito sobre casamento comigo com a Paula. E ele falando assim, que não está escrito na Bíblia que é errado dar mão, não. Aí eu e ela adoramos, né? Porque a gente era criança. Aí a gente falou, nossa, é agora? Nossa chance. Aí ele falou assim, mas é necessário uma mão para você cair em adultério. Aí eu entendi o porquê que ele era tão duro. O meu pastor é um pastor muito duro. E eu entendo o porquê ele é duro. Não está escrito que é errado, mas é necessário pequenas coisas, né? São as pequenas raposas que te fazem ir para isso. E, por último, para fechar, sobre o lado, né, legalista e tudo mais que o irmão Pedro estava falando, é muito complicado a gente conversar sobre essas coisas. Eu acho que teve uma vez que eu tentei corrigir, não corrigir, obviamente, né? Eu sou mulher, então não corrijo ninguém, graças a Deus, mas tentar aconselhar. E aí eu fui no meu pastor, óbvio, antes falar, olha, essa pessoa aqui tá fazendo isso, eu queria muito aconselhar ela, tem como o senhor me orientar como falar? E aí ele virou para mim e falou assim, fica em silêncio. Essa é a melhor maneira que você vai aconselhar ela. Mostre o seu testemunho. Isso me doeu bastante, mas hoje eu entendo. Não adianta nada falar, porque muitas das vezes a gente fala de erros que a gente não cometeu ou que a gente acha que é fácil não cometer. Eu falo isso sendo jovem mesmo, sabe? Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas muitas das vezes a gente olha o erro do outro, um erro que provavelmente a gente não fez ou que não está dentro do nosso ambiente cometer. E aí a gente acha que é necessário ir lá e aconselhar aquela pessoa. E às vezes a gente vai afastar ela de Deus. Ele foi e falou assim, se nenhuma mãe deve obrigar o seu filho a ir na igreja, quanto mais você aconselhar uma pessoa a seguir a palavra. Cada um tem que passar pelas suas próprias experiências. Isso eu não estou dizendo que a gente não deve, né? É claro que se uma pessoa é amiga nossa e a gente puder tirar ela de um buraco, a gente vai tirar. Mas a gente tem que olhar muito para dentro nisso. Olhar para dentro se a gente está querendo ajudar essa pessoa ou se a gente está querendo simplesmente colocar para fora o que não é. E a palavra é uma palavra dura. A gente tem que saber diferenciar o que é ser legalista do que é ser duro. E a palavra, ela é dura. Eu sempre falo isso. Nosso Deus não é um Deus
fofo, incrível, não. Ele é um Deus duro. A palavra dele é a palavra dele. Tanto que blasfêmia não é falar contra Deus, é falar contra a palavra dele. Então, a palavra dele é a coisa mais importante que tem. E por isso que ela é tão dura. Então, ser legalista, às vezes, para algumas pessoas é: ai, nossa, você está sendo muito legalista. Não é que está sendo legalista, estou sendo de acordo com a palavra. E eu acho que todo mundo sabe o que a palavra é dentro de si próprio. Enfim, é só um comentário. É, realmente, Deus é como um leão, né? Irmã Heloísa? Então, eu esperei um pouquinho para poder participar e fui anotando aqui algumas coisas que eu fui ouvindo e achando muito interessante. Igual o irmão Pedro falou ali sobre Deus querer só o coração. Eu já ouvi isso ali na nossa igreja, ali mesmo. A irmã chegar para mim e falar assim: não, não tem problema você cortar só as pontinhas do seu cabelo, porque isso vai fortificar o seu cabelo. Eu falei assim: não, mas não, né? Porque a Bíblia diz que o cabelo da moça, ele é o véu, que a gente solta ele principalmente para o nosso esposo. Quando a gente vai na igreja, para onde que a gente está indo? Visitar o nosso esposo, indo para casa do nosso esposo. Então, eu achei bem interessante essa parte de Deus querer só o coração, porque como o cabelo faz parte do seu corpo e Deus disse que o seu corpo é o templo dele, então você não vai mexer no templo dele, você não vai tatuar, você não vai colocar um piercing, você não vai cortar o seu cabelo, você não vai fazer nada que fira o templo do Senhor. Daí, a outra parte que eu achei muito interessante também, eu acho que foi o irmão Luiz que falou sobre idolatria, que eu achei muito importante, porque eu estava vendo esses dias um documentário sobre a vida de alguns famosos com as crianças aqui em casa. Daí eu vi um que chamou muito a minha atenção. E eu cheguei até a me emocionar no final do documentário, porque eu falei assim, nossa, que vida. Mas depois eu parei e falei, meu Deus, eu tô me emocionando com isso, né? Onde é que eu coloco minha vida de cristã, né? Que era a vida de Ayrton Senna. Daí ele tava falando lá sobre ele ser o ídolo das pessoas e comentar. Daí eu terminei de assistir, até comentei com a mãe, falei como as pessoas são hoje em dia, né? As pessoas que não são crentes, que são assim, do mundo, que não têm uma fé, que elas precisam de um ídolo. Elas precisam de alguém para adorar, porque a raça humana é uma raça de adoração. Deus criou eles para adorar, para exaltar a Deus. Então, eles precisam de um ídolo. Você pode ver em todo lugar, assim, sempre tem uma pessoa que não serve, que não tem nenhuma religião, não vai a lugar nenhum, mas ele idolatra algum artista, algum cantor, alguma modelo, algum trabalhador. De alguma forma, ele vai idolatrar aquela pessoa, porque está dentro dele amar alguém, idolatrar, depositar a fé da pessoa naquele ídolo. Daí, quando aquele ídolo morre, tem tantas pessoas que fazem tantas homenagens, tantas coisas, e chora. E aquele ídolo que a pessoa considera nem sabe que ele existe. Nem sabe. E ele tá chorando por uma pessoa que ele que nem sabia que ele existia. Sabe? Daí eu vejo as pessoas trocando as coisas eternas pelas coisas findas que vão ficar nesse mundo. Porque as pessoas, como não conhecem a Cristo, acham que o prazer é aqui no mundo. Só aqui que existe prazer. Que nem eu falei na outra conversa que a gente teve lá, que as pessoas do mundo não sabem de onde vieram, não sabem onde estão vivendo e não sabem para onde vão. Eles não sabem para onde vão, eles acham que o prazer é só aqui no mundo, que só aqui que eles têm, por isso que eles têm que aproveitar aqui, por isso que eles têm que ser ricos aqui, por isso que eles têm que aproveitar toda a vida deles aqui, sabe? Daí outra coisa que a irmã Manuela comentou sobre que Deus era amigo das piores pessoas, né? Inclusive foi uma prostituta que lavou os pés de Jesus. Sabe? Eu achei interessantíssimo essa parte, porque um médico, ele não vai curar pessoas que estão curadas, ele vai para as pessoas que estão precisando de cura. Então, essa é a fama de Jesus. Essa é a fama de Jesus. Ele vai para as pessoas que precisam de cura, como essa samaritana no poço, que não vivia com o primeiro esposo. Como eu e você, que vivia em pecado, como nossos pais, como outras pessoas que vieram antes dos nossos pais, como todos os cristãos. Eles não são cristãos porque eles nasceram perfeitos. Eles podem ter nascido num berço cristão, mas eles só vão passar a adorar Jesus mesmo, ter essa adoração a Deus, depois que eles tiverem a sua própria experiência com Deus. Então, a gente não pode adorar a Deus, falar assim, eu estou adorando aqui a Deus pela experiência dos meus pais. Não posso falar assim, nem a irmã Manuela, né, usar ela como exemplo, meu avô é pastor,
eu tô adorando aqui porque meu avô é o pastor da igreja, então eu tô aqui, e eu não sei por que que eu tô aqui. Igual eu tenho uns amigos meus que eles pregam nas igrejas, eu não posso falar assim, eu tô aqui porque eu tô dando amém pro meu amigo. Você tem que esquecer qualquer laço de amizade, de parentesco, qualquer laço que você tenha dentro da igreja e esquecer até as pessoas que estão do seu lado. Fala assim, eu tô aqui para adorar a Deus, eu tô aqui, você tem que esquecer tudo. É como aquela mensagem que eu li outro dia, você tem que se acotovelar nas coisas que estão do seu lado e chegar a Jesus. Então, você não tem que dar bola para a pessoa que está do seu lado. Às vezes, a pessoa que está do seu lado pode ser um fariseu, pode estar ali só de uma vida fingida, entendeu? Os sinais de hoje em dia, a Bíblia fala que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Então, não é porque o irmão está do seu lado ali que ele é um genuíno, um cristão genuíno. Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você faz do lado do seu irmão. Por isso que eu prezo muito o testemunho e não a fala. Porque a fala, ela engana muito. A fala engana demais. E o testemunho, ele é bem maior, porque o testemunho é baseado no caráter. Então, o caráter que você tem vai revelar se você tem Cristo ou não. Não precisa você nem falar nada. Conforme o jeito que você se veste, o jeito que você anda, o jeito que você age, vai revelar se você tem Cristo ou não. Era isso. Amém. Duas moças aí que fizeram 2 comentários perfeitos. Deus abençoe vocês. Muito especial mesmo. Deus abençoe. Jovens, nós vamos partindo para o final, né? Para nós aqui em Campo Grande ainda é 11 horas. Mas tem alguns irmãos que já está dando meia-noite. Nós vamos partir para o encerramento agora. Sim, senhor, irmão Luiz. Antes de encerrar, eu gostaria de justificar a ausência do irmão Tiago Espíndola, aquele jovem que sempre participa conosco. Ele pediu para avisar. Ele teve alguns problemas pessoais. Eu creio que todos aqui já devem ter visto, né? O irmão Tiago é um jovem valoroso que nós temos aqui, né? Um jovem sincero. E ele sempre comenta, né, alguma coisa, sempre ele, inspirado por Deus, ele sempre está fazendo alguns comentários, né, irmão Jonas? Infelizmente, hoje, por alguns problemas pessoais, ele não pôde participar e pediu para justificar a ausência dele, tá bom? Assim, muito bom ter justificado, né? Até fiquei assim estranhando, ele entrou um pouco aqui, depois saiu, mas entendemos, né? Todos nós temos problemas. Então eu vou pedir para o irmão Pedro fazer a oração de encerramento, irmão Pedro. Nós vamos encerrar. Foi uma benção essa nossa conferência. Para mim foi muito especial. Eu agradeço cada um que participou. Cada comentário aqui foi muito valoroso. E eu creio que todos que estão aqui foram ajudados com essa nossa conferência, né? Esse que é o objetivo, né? Nós não estamos aqui para ficar falando, jogando palavra ao vento, né? Eu quero ser ajudado. Eu creio que todo mundo aqui quer ser ajudado. Amém. Irmão Pedro. Mas, Jonatas, dá tempo de eu só fazer mais um comentário? Dá sim, pode comentar. Certo? Só a respeito aí do que a irmã Manuela esteve falando, né? Eu acho, eu realmente tenho, eu sempre falo, às vezes, quando eu vou conversar com alguém, uma certa dificuldade em como corrigir, né? Os irmãos já devem ter percebido em lives, nas lives que a gente vai fazendo, eu sou uma pessoa que sempre que eu falo, eu acabo usando muito eu, né? O meu exemplo, até como eu falei aqui, né? No cinema e ver Vingadores e política, enfim, envolvimento. Porque assim, eu faço questão de mostrar, por mais que às vezes a gente pregue e a gente é duro, mas também mostrar que eu, do mesmo modo que eu estou pregando aqui, né, fui uma pessoa também que teve estes mesmos erros. Uma pessoa que passou por muitas coisas para chegar até aqui, né? Quando eu falo chegar até aqui, não como se fosse bom, mas melhor do que estava, né? Graças a Deus. Então, acho muito importante isso, porque senão às vezes as pessoas pensam que você está falando de algo que você não conhece, ou como se fosse fácil, sabe? As pessoas tendem à hipocrisia. Imagina que às vezes eu sou um fumante, sei lá, irmão Jonatas é um bêbado. Aí nós dois somos cristãos. Aí um dia eu paro de fumar, mas o irmão Jonatas não para de beber. Aí eu vou lá e começo a criticar ele. Nossa, o irmão Jonatas é um bêbado. Ei, rapaz, que não presta. Quando eu até uma semana atrás era um baita de um fumante. Aí, tipo assim, o seu erro ele pode ser perdoado. O seu erro ele é algo que, mas no meu caso pode, mas o erro do outro não. E
Eu falo que mesmo também, e é claro, o outro lado também é verdade. Você não pode também, porque você foi um pecador, nunca corrigir o pecado. Ora, senão a gente não teria as cartas de Paulo. Paulo foi aquele grande perseguidor, mas também foi o que mais corrigiu, o que mais cuidou. Paulo, gente do céu, Paulo resistiu a Pedro. Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, meu Deus, que loucura que deve ter sido. Imagina para a mente humana entender. Pedro que andou com o Senhor Jesus Cristo, andou sobre as águas, recebeu o Espírito Santo, falou para quase 3.000 almas, deu a célebre escritura de Atos 2:38, sendo corrigido por um meio judeu, meio gentil, que até uns anos atrás estava tendo carta para perseguir os judeus. Mas está vendo onde é a ação do Espírito Santo? Que Paulo tinha que pregar, ele tinha aquela verdade, ele precisava pregar. Então existe isso, mas eu falo assim, que a gente sempre também tem que ter empatia, né, de certo modo. A gente não pode ser covarde de não falar, mas também não pode agir como se uma pessoa que tem pecado, ele é um monstro. Ou como se ele fosse a pior pessoa do mundo, porque talvez ele não errou. Muitas vezes é até em erro que nós cometemos, mas às vezes é um outro. É um degrau que ele está passando, que ele passou, que é diferente do seu. E algo que ela falou, a irmã Manuela falou, que é tremendo. O que foi? O que são? Gente, quando a gente fala, nós cristãos estamos muito acostumados a vir, nós não somos ninguém, que é só pela graça. E isso é a pura verdade. O que nós temos de diferente para um jovem do mundo? É o que ela falou ali, nós não rejeitamos a palavra. A palavra pode ser dura conosco, mas quando ela vem e nos adverte, a gente não fala, não, quer saber, eu não acho que seja assim. Não. Mesmo que a gente fique triste, que a gente chore, se machuque, mas você vai falar, Deus me perdoe. Você tem um posicionamento diferente, você aceita aquela palavra de correção, né? Essa é a diferença. Um cristão verdadeiro, ele se arrepende. É igual Davi. Davi cometeu barbaridades, mas quando foi exortado sobre seu erro, corrigiu e buscou a face do Senhor. Como já esteve falando, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né, irmãos? Então, falo que isso é um cuidado muito importante, porque às vezes a gente pode espantar uma pessoa. Numa dessas, de às vezes você corrigir, você acaba sendo muito duro. Principalmente no particular, né? Às vezes quando você é um jovem, às vezes vai pregar ou vai falar, é diferente de às vezes quando você vai falar particularmente com uma pessoa. Às vezes você pode estar adotando uma postura muito prepotente e isso pode afastar a pessoa ao invés de trazer. Então eu sempre falo que é necessário ter um senso de saber quando ter uma agressividade e quando saber ser mais brando. O profeta nos ensina a pregar duro, mas pregar com misericórdia. Você vê que o irmão Brando, ele nunca atacou pessoas, tirando umas personalidades mais específicas que ele fazia questão de citar, como Elvis Presley, mas no geral a gente vê o irmão Brando sempre atacando o espírito por detrás, sempre fazendo ataque ao pecado e não ao pecador, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, que a gente não venha a acusar um irmão ou uma irmã, ou uma pessoa do mundo que seja, mas acusar aquele espírito por trás. Porque o irmão Brando fala que toda pessoa ela tem a capacidade de ser boa, não somente se ela fosse ungida pelo espírito certo. Quando a gente então para pensar nisso, a gente vê como realmente é só a graça de Deus mesmo. E é nesse ponto onde você vê que realmente você, eu, nós não somos melhores do que ninguém. Então, tremendo demais, irmãos. Já falei bastante, então vamos orar, né? Irmãos aí, por favor, em reverência, nem inclinem suas cabeças. Vamos, né, agradecer e pedir ao Senhor. Amoroso Deus, bendito e soberano Pai. Ó Deus, estamos mais uma noite aqui, Senhor, por mais um sábado. E por tua misericórdia, por tua permissão, Pai, estamos aqui falando da tua palavra, reunidos em um pequeno número. Eu mesmo não conheço a maioria, mas nós percebemos como aquela mensagem ela é verdadeira, Pai. A união invisível da noiva. Nós vemos aquela escritura célebre de Efésios sendo cumprida, Pai. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, Pai, falando uma mesma língua em diferentes localidades, ó Pai, mas é o Logos, é o Verbo, Pai, uma mesma linguagem que todos nós entendemos, ó Pai. Então, obrigado, ó Deus, por cada jovem, ó Pai, que tem tido essa percepção da palavra, não uma percepção hipócrita, ou uma percepção errada, ó Pai, mas na centralidade das Escrituras e da mensagem. Graças te damos, ó Deus, por mesmo seja um pequeno número, Pai. Graças te damos por estarmos aqui, Pai, por termos a oportunidade de conhecer essa mensagem e de falar, Deus.
e por este ser o nosso gosto, Pai. Creio que ninguém está aqui forçado ou para mostrar para alguém que seja espiritual, Pai. É um fundo clamando que está sendo saciado. Te damos graças por esta mensagem, pelo que foi lido. O Senhor mesmo se explica, né, Pai? O Senhor é o intérprete da sua palavra, os parágrafos lidos aqui, de certo modo, não precisavam nem ser explicados, Pai. Betrão tremendo, que o Senhor nos deu isso. Graças te damos por cada vida, ó Pai, por cada dom, por cada coisa que foi falado. Nosso pedido, eu creio que no coração de todos, ó Pai, é que isso seja parte das nossas vidas, ó Pai. É muito fácil falarmos, é muito fácil ouvir e dizer amém, mas o difícil mesmo é ao sair daqui manifestar isso, ó Pai, ter essa vida. Então a nossa oração, ó Pai, é que se cumpra em nós estas escrituras, estes parágrafos, o que foi dito, ó Pai. O que foi dito aqui não é uma ideia de homem, ó Deus, não é a ideia do irmão Jonatas, não é a minha ideia, não é a ideia da irmã Manuela, não é a ideia do irmão Luiz, da irmã Luiz e dos demais que estão aqui, Pai. É a tua palavra, Deus. Falamos daquilo que vivemos e ouvimos nas mensagens do teu profeta, ó Pai. Essa é a nossa segurança. Nisso estamos seguros, ó Pai. Portanto, vindique o que foi lido, ó Pai. Abençoe cada um que esteve participando, dedicando seu tempo, essa semente que possa ser regado, ó Pai. Que isso sirva de ajuda para alguém no momento atual ou talvez no futuro, ó Pai. Que estas coisas elevem nossa fé de rápido para aquele momento final, Deus. Embora possa ser a qualquer momento, mas que isso nos eleve, ó Pai. Que isso seja vivificado em nossos corações, não apenas no corpo, no espírito, mas aquele lugar santíssimo, ó Pai. Aquele lugar de intimidade, ó Pai, ali na nossa alma. Que isto seja gravado nas tábuas de carne dos nossos corações. Senhor, abençoe cada um. Dê um bom descanso, uma boa noite, um bom início de dia, nesse dia que brevemente irá se levantar, se o Senhor assim permitir. Peço tuas bênçãos, tua proteção, Pai, e uma porção a mais do teu Espírito Santo. Nós recebemos uma porção a mais hoje, Pai, uma grande porção. Isso nos faz meditar, isso nos faz estar em contato com tua palavra. Que esse contato siga cada um agora, em sua oração, ao deitar, em seu pensar, se for conversar com alguém, que essa unção esteja sobre cada um, Pai. Que não seja emoção apenas ou algo passageiro, mas algo para o resto das nossas vidas, para o resto da nossa eternidade. Pai, seja com cada um, dê um bom descanso, uma boa noite, abençoe cada vida, abençoe estas conferências, ó Pai. Se houver um amanhã, uma semana que vem, que possamos estar aqui novamente, ó Pai, falando destas coisas. Seja conosco, ó Pai, como tem sido, e abençoe cada um destes jovens, ó Pai. Recompense cada esforço, ó Pai, de estar aqui. Os que não puderam também, Pai. Que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Cada um tem seus problemas, suas necessidades, compromissos. Mas o Senhor sabe, Pai. Sabe a sinceridade do coração de cada um. Pedimos que seja com eles também. Meu Deus, nós lhe pedimos e agradecemos imensamente. No nome santo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, jovens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontramos no próximo sábado. Amém? Que Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.